Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje estaremos falando sobre a Parashá Vayera. O assunto que eu quero abordar nesta Parashá é o julgamento do Eterno sobre Sodoma e Gomorra e em que tempo aproximadamente isso aconteceu. Bem, vamos tratar algumas coisas agora aqui. Primeiro, eu gostaria de ler Gênesis 18, do 20 a 21, juntamente com vocês. Está escrito assim: Disse mais o Eterno: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim. E se não, sabê-lo-ei. Quando nós lemos essas palavras na Torá, ficam algumas interrogações no texto. Primeiro, diz que o Eterno ele foi informado de que o pecado de Sodoma e Gomorra tinha se multiplicado grandemente. E que esse pecado tinha sido denunciado por causa de um clamor. Essa palavra clamor em hebraico é zaak, e ela significa clamor, grito. O sentido básico dessa palavra é gritar por socorro em tempo de aflição. Ora, de onde vinha esse clamor? Quem estava clamando assim contra Sodoma e Gomorra? A resposta é muito interessante, porque a Brit Hadashah, lá em 2 Pedro 2, 6, diz assim: e condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-a a cinza e pondo-as, por exemplo, aos que vivessem impiamente, e livrou ao justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. Puxa, descobrimos de onde vinha o clamor. Ló clamava. E aqui, a Brit Hadashah diz que Ló, ele era justo. Mas justo aos olhos de quem? Veja bem, quando a Torá compara Ló com Abraão, Ló era considerado injusto. Mas quando a Torá agora coloca Ló em paralelo com os homens de Sodoma e Gomorra, ele é considerado justo. Olha que interessante esse tipo de coisa. Então, eu gostaria de mostrar para você uma outra coisa. Esse clamor de Ló diário, em que ele afligia a sua alma por causa do pecado, porque eles faziam coisas terríveis, e isso foi de um dia para o outro? Isso aconteceu de uma hora para outra? Certamente não. Certamente esse pecado deles veio se acumulando, veio crescendo, veio se intensificando, até que chegasse no ápice da coisa, e o Eterno então precisasse trazer juízo. Então, quando não há techuvá, quando não há arrependimento, a tendência é caminhar para o juízo. O Midrash fala algumas coisas interessantes sobre as leis cruéis de Sodoma e Gomorra. Eu gostaria de ler para você algumas coisas aqui, para a gente poder entender esse clamor de Ló. Primeiro, uma das leis de Sodoma e Gomorra diz o seguinte: é proibido alimentar um pobre. É isso mesmo que você ouviu. Tinha uma lei na cidade que pobre não podia ser alimentado, pobre tinha que morrer. Segunda, os moradores de Sodoma tinham um outro costume mesquinho. Quando um pobre chegava a Sodoma, um cidadão costumava dar a ele uma moeda. Só que nessa moeda estava gravado o nome do dono que entregou a moeda. O pobre pegava essa moeda com alegria, mas ninguém vendia comida para ele com essa moeda. Por quê?
porque diziam que ele tinha roubado essa moeda do dono, que tinha colocado nela o seu nome. Então, essas moedas, elas eram a única fonte de caridade de Sodoma e Gomorra, para poder fazer com que o pobre morresse através desse tipo de situação. Uma outra coisa, a outra lei, ninguém podia convidar um estrangeiro, um desconhecido para ir para sua casa. E aí a gente vai perceber que aquilo que Ló fez, ele fez aquilo porque ele percebeu que aquelas pessoas que estavam chegando à cidade não eram homens comuns, porque ele estava violando uma lei de Sodoma e Gomorra. Outra lei, qualquer desconhecido que passe por Sodoma ou Gomorra será maltratado e roubado. Aí a gente vai ver também que quando Ló leva aqueles 2 homens para sua casa, os homens de Sodoma e Gomorra querem maltratar deles, inclusive fisicamente, né? E o texto ali dá a entender que eles queriam manter relações sexuais com aqueles homens, pois eles eram homossexuais, os habitantes de Sodoma e Gomorra, tá? Então, eles viviam felizes, os habitantes dessa cidade, com essa injunção, esse tipo de leis que eles tinham na cidade. Então, cada um cuidava da sua própria vida, cada um tinha que ganhar o seu próprio dinheiro, e os outros, cada um que se virasse. E é interessante que, quando Ló escolhe ir para as campinas de Sodoma e Gomorra, porque ele deixa Abraão, ele olha e vê uma campina verde, vê aquela coisa maravilhosa, e ele então toma a decisão de caminhar naquela direção. E ele foi estendendo as suas tendas até chegar dentro da cidade de Sodoma e Gomorra. E aí nós percebemos um princípio. Por que uma pessoa que é justa deveria se misturar com esse tipo de pessoas injustas e pecadores a tal ponto de ir para dentro de uma cidade dessa? Essa é uma pergunta que a gente se faz. Porque se Ló percebeu tudo o que acontecia na cidade, por que ele haveria de se misturar com aquela cidade? Alguém poderia dizer assim, mas Rabino, ele poderia influenciar a cidade a mudar. Só que essa cidade já estava condenada. E o trabalho de Ló não iria fazer com que a cidade fosse salva. Pelo contrário, ele vai dar trabalho para o tio dele, para poder tirá-lo dessa situação, através de um clamor que o tio vai levantar diante do Eterno, pela salvação de Ló. Mas Ló, continuando, tá? Ele recebe a visita de 2 homens que chegam até os portões da cidade. Ló está ali nos portões da cidade, porque ele foi considerado alguém importante dentro da cidade para poder ser um dos juízes da cidade. Então você percebe que Ló acabou influenciando outras pessoas a colocarem numa posição de destaque. Nós não sabemos como ele chegou até essa posição. Porém, alguém enxergou alguma virtude em Ló que poderia ajudar a cidade a crescer, a julgar os parâmetros da cidade e fazer assim com que houvesse progresso na cidade. Só que nós sabemos pelas escrituras que estas cidades não tiveram progresso algum, pelo contrário. As leis eram tão terríveis que as pessoas ali acabavam se degradando e se matando uns aos outros. Porém, uma coisa que a gente precisa destacar aqui é que existem lugares onde as pessoas injustas prevalecem sobre as justas. E o justo, muitas vezes, ele é maltratado. E eu imagino que Ló era maltratado quando ele via essas injustiças acontecerem. Ele se sentia aflito por não poder fazer nada, mesmo sendo o juiz na cidade. Então você imagine que ele tinha autoridade, mas a autoridade dele, nessa hora, não resolvia o problema de outras pessoas. Então, quando chegam essas pessoas para entrar na cidade, ele olha para essas pessoas
que são dois mensageiros do Eterno. Então ele busca convencer esses homens a irem para dentro da casa dele, mesmo sendo contra as leis da cidade. E aí, o Midrash diz uma outra coisa interessante, porque o Midrash diz que faltou sal. E a mulher de Ló vai até a vizinha e pede sal. E ela pergunta, por que você está me pedindo sal? Ela diz, chegaram 2 visitantes e eu preciso fazer algo para eles comerem. Então, ela empresta o sal, mas ela sai para avisar as pessoas que são da cidade. Logicamente, ela foi avisar o marido, e o marido foi avisar outros homens, de que Ló tinha recebido 2 visitantes, e isso era proibido pelas leis da cidade. Então, tudo isso vai acrescentando a um momento crítico no qual vai se chegar naquela cidade. E uma coisa interessante, que quando essas pessoas chegaram ali, Ló leva eles para casa e a mulher vai fazer algo para eles comerem. O que a Torá mostra para a gente que ela fez para eles? Está escrito assim, e porfiou muito com eles, muito, e vieram com ele entrar em sua casa, e fez-lhes banquete, e cozeu bolos sem levedura, e comeram. Uma coisa interessante aqui, amados, é que a Bíblia diz que a mulher de Ló cozeu para eles matzot, que é o pão sem fermento. Ou seja, aquele mesmo pão que é feito em Pessach. Agora nós temos uma pista. Provavelmente todo esse problema aconteceu com Ló, sua família e aqueles 2 mensageiros celestiais numa época de Pessach. E como é que a gente chega a essa conclusão? O que vai ocorrer logo depois é que vão bater a porta de Ló. Os homens da cidade afluíram para aquela casa para querer tirar aqueles 2 homens para fora, os visitantes, e abusarem deles. E aí vocês conhecem a história. E o que vai acontecer depois? Aqueles homens ferem de cegueira aos habitantes de Sodoma e Gomorra. E aqui também tem uma coisa bem interessante, porque a palavra ferir aqui, em hebraico, é sanverim, e ela significa uma cegueira temporária. Ou seja, eles ficaram cegos temporariamente até que eles pudessem fugir. E aqueles 2 mensageiros tiram Ló e a sua família de Sodoma e Gomorra, antes que o juízo venha sobre a cidade. E aí a cidade vai ser julgada, vai chover fogo e enxofre dos céus e haverá um grande juízo de morte em Sodoma e Gomorra. Qual é o paralelo que nós podemos fazer aqui? Quando nós pegamos o livro de Êxodo e lá está descrito o momento em que os israelitas são libertos, eles vão comer um pão chamado matzá, que é o pão sem fermento, porque não vai dar tempo do pão fermentar, eles vão ter que sair apressadamente. E o Eterno estará trazendo um juízo de morte sobre o Egito. Ou seja, aquilo que aconteceu em Sodoma e Gomorra vai acontecer também no Egito. E tem uma outra coisa interessante que a gente precisa ressaltar aqui também, é que aquilo que aconteceu em Sodoma e Gomorra foi porque o pecado da cidade chegou num ponto em que o Eterno disse, isso é insuportável para mim. O Eterno vai julgar o Egito também porque os egípcios maltrataram os judeus durante muito tempo, até que chegou o tempo que o Eterno disse, basta, agora chega. E uma outra coisa que é impressionante é que nos 2 casos existe juízo de morte. A morte, então, ela é um instrumento para a redenção.
E uma coisa que acontece em Sodoma e Gomorra é que eles fogem para recomeçarem as suas vidas. Quando os israelitas, os judeus também saem do Egito, eles saem para ver um recomeço de suas vidas. E mais uma vez, o juízo vem para poder trazer libertação para a vida dos judeus. E tudo isso, irmãos, está acontecendo num tempo em que os céus estão propícios a derramar juízo sobre os ímpios e, em contrapartida, libertação sobre os servos do Eterno. E a gente vai perceber também uma outra coisa bem interessante em tudo isso, é que quando nós transportamos esse evento para Brit Hadashah, nós temos uma coisa também bem interessante, só que num esquema reverso. Aqui, na Brit Hadashah, quando Yeshua morre numa festa de Pessah, ele morre com o objetivo de trazer a redenção, emulando, imitando o cordeiro que morreu em Pessah no Egito. Mas no Egito, além do cordeiro morrer, os egípcios também tiveram morte dos primogênitos. E na época de Yeshua, não. Na época de Yeshua, Yeshua morre como o cordeiro, sendo o primogênito de toda a criação, para que ele pudesse trazer a redenção à humanidade. Mas é muito interessante nós olharmos esse paralelo e percebermos que a morte que ocorreu em Sodoma e Gomorra condenou aquelas pessoas ao inferno. Quando os judeus saem do Egito e morrem os primogênitos, também, com certeza, essas pessoas não tiveram salvação, não desfrutaram de salvação. E quando Yeshua morre, e depois ele vai ressuscitar ao terceiro dia, ele vai para quebrar esse vínculo que havia sido feito por Satanás lá quando ele tenta Eva e depois Adão, para poder retirar a imortalidade do corpo deles. Porque até então eles eram imortais, a carne deles era uma carne perfeita, sem enfermidade, sem deformação. Eles eram seres eternos. Então quando Yeshua vem, ele vai então também ter uma lida com o inferno. Por quê? Para poder quebrar essa barreira que o inferno criou. Então Yeshua vai fazer com que ele vá até as regiões inferiores, e Pedro diz isso novamente para a gente. Quando ele vai lá, ele prega aos espíritos em prisão. Aí você vai dizer assim, mas Rabino, isso foi para trazer salvação para alguém? Não, definitivamente não. Porque se Yeshua tirasse alguém do inferno naquela época, isso criaria uma oportunidade para que isso pudesse acontecer mais vezes. Mas não aconteceu. Por que Yeshua vai pregar para aqueles espíritos que estão em prisão? Porque foi anunciado desde o princípio que ele viria. E nunca ninguém acreditou. Os irmãos se lembram da Parashá Noah. Na Parashá Noah, o mundo daquela época foi condenado por não crer que o dilúvio viria. E que isso não aconteceria jamais. Para eles eram inatingíveis e inalcançáveis. Mas o Eterno veio e trouxe juízo, matando toda aquela geração. Então Yeshua, quando vem, ele vai anunciar o quê? A si mesmo. Dizendo o seguinte, tudo o que os profetas disseram, tudo o que estava escrito na tradição sobre mim, eu estou aqui para dizer que eu sou o cumprimento de todas essas palavras. Então, quando Yeshua toma das mãos de Satanás a autoridade sobre a morte, sobre o inferno, ele volta já como vencedor, porque ele fez isso como homem. Ele venceu o pecado na carne como homem. Isso mostra para a gente que há possibilidade do homem resistir ao pecado, sim. Porque se Yeshua, como homem, foi capaz de resistir, nós também certamente somos capazes de resistir. E tudo isso também aponta para uma outra questão. O juízo que veio sobre Sodoma e Gomorra, ele veio de forma abrupta por algo que aconteceu gradativamente.
Ou seja, lá em Sodoma e Gomorra, as pessoas pecavam e não havia arrependimento. Mesmo que em seus corações eles entendessem que aquelas coisas que eles faziam não eram corretas de forma plena, eles ainda assim continuavam pecando. E isso é muito ruim. Quando uma pessoa olha para a sua situação, para a sua conduta, sabe que está errado e não se arrepende. O coração ele vai sendo endurecido. O coração ele vai começando a ficar pesado em relação a isso. E as pessoas não vão conseguir, então, alcançar arrependimento. E a tradição judaica diz uma coisa que é muito linda. A tradição diz que os portões do arrependimento estão sempre abertos. Ou seja, o homem pode se arrepender a qualquer hora, em qualquer lugar, e isso vai redundar em perdão para a sua vida. Sodoma e Gomorra só foram julgadas daquela forma por falta de perdão. Porque aquelas pessoas não se reconheceram como pecadoras, elas não se reconheceram como pessoas que estavam necessitando de salvação. Irmãos, quantas pessoas hoje, não só no mundo como nós conhecemos, mas dentro das nossas igrejas, congregações e sinagogas, que estão errando, apesar de serem ensinadas ao contrário, continuam errando sem fazer techuvá, sem se arrependerem, achando que nada vai acontecer. Não, o Senhor é bom, Ele não vai me julgar de uma forma dura, Ele não vai permitir que uma coisa ruim aconteça comigo. Imagina, eu sou uma pessoa que, eu sou a menina dos olhos do Senhor. Entendi. Quantas vezes Israel foi disciplinado pelo Senhor? Quantas vezes o Eterno mandou juízo sobre a nação de Israel, a ponto deles serem levados em cativeiro? E depois, mais no futuro, antes de Israel se tornar uma nação, a ponto do Eterno permitir que 6 milhões de judeus fossem mortos no Holocausto. Nós não somos a menina dos olhos do Senhor? Por que Ele permitiu isso? E aí a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Mas o meu pecado, para ser perdoado, eu preciso me considerar como pecador. E preciso dar um passo em direção ao arrependimento. E quantas pessoas não querem fazer isso? Como as pessoas de Sodoma e Gomorra foram julgados porque os pecados foram se acumulando, até chegar num ponto em que o Eterno disse, basta, eu não suporto mais olhar para o pecado de Sodoma e Gomorra. Assim como aconteceu com Noé, que o Eterno olhou para a humanidade e disse assim, eles estão corrompidos demais, eu preciso fazer algo, porque senão todos os homens vão se perder, se eu não der um jeito nisso. Se o Eterno não desse um fim a Sodoma, Gomorra, mais Zeboim, que foram 4 cidades, se essas 4 cidades não fossem julgadas com provas arqueológicas de que isso aconteceu, até hoje a humanidade acharia que eles podem fazer o que quisessem e eles nunca seriam julgados. Apesar de nós termos situações em que isso ocorre, de pessoas que se acham que eles podem fazer qualquer coisa, eles têm dinheiro, eles têm fama, eles têm posição social, e cada um acha que pode fazer o que quiser, que o Todo-Poderoso não vai nem ligar para eles. Inclusive, tem gente que acha que o Eterno nem existe. E sabe, irmãos, isso é algo, além de ser horrendo, é horripilante. Por quê? Porque quando uma pessoa dessa morre, e ela se encontra com a sua verdadeira realidade, e vai para o inferno, muitas vezes ela pergunta, mas o que eu estou fazendo aqui? E Satanás deve olhar e falar assim, como assim? Você sempre foi meu servo, você sempre fez aquilo que eu queria. E vai ter gente dentro de igreja que vai para o inferno e vai falar assim, mas eu não servi ao Senhor na igreja, e Satanás vai dar risada. Por quê, irmãos?
porque há ainda uma permissividade muito grande dentro dos nossos corações. Nós somos assim, muito bonzinhos conosco. Nós achamos que nada vai acontecer de mal. Porque eu estou dentro de uma igreja, eu estou dentro de uma sinagoga, de uma congregação judaico-messiânica. Nada vai acontecer comigo, porque eu tenho recebido a palavra do Eterno. Eu oro, eu coloco o talite na cabeça, eu coloco o meu kippá, eu vou lá, dou uma balançada e está tudo bem. Essa é a forma como nós olhamos. E como é que o Eterno olha para nós mesmos? Como é que o Eterno olha para a minha vida e para a sua vida? Isso é muito sério. E aquilo que aconteceu em Sodoma e Gomorra é um sinal grave de que nós temos que nos arrepender. E eu quero ir um pouco mais adiante. Aqueles dois mensageiros falam para Ló assim: escapa-te por tua vida e não olhes para trás de ti. Irmãos, esse final é alucinante. Por quê? Ló e suas filhas e sua esposa fogem. Quando eles estão caminhando, indo embora, a mulher de Ló para olhar para trás. Vai olhar para trás para quê? Já tinha recebido uma ordem: não olha para trás. E aquela mulher vai e contraria a ordem. É o desobediente. É a pessoa que não quer se amoldar à autoridade. É aquela pessoa que diz: eu posso fazer do meu jeito. Eu faço uma parte do jeito que ele quer, mas o final é eu que determino o meu final. Aquela mulher olha para trás. E a Torá diz que ela é transformada numa estátua de sal. Ela morre na sua desobediência. Quanta gente está morrendo na sua desobediência e continua dentro de igreja, sinagoga, congregação e etc. Misericórdia. E as pessoas estão lá, são zumbis, mortos-vivos que estão caminhando entre nós, mas a sua vida já se foi por conta da desobediência. E de novo, voltando, Eva desobedece e contamina Adão. Depois Caim mata Abel porque Abel obedeceu e Caim fez aquilo que ele achou que devia fazer. A sua desobediência então gera uma consequência. Depois nós temos os desobedientes da época de Noé, mesma coisa, e assim sucessivamente. E aqui, depois daquela mulher ter escapado do juízo do Eterno, ela condena-se a si mesma olhando para trás, contrariando uma ordem. Eles tinham um mandamento para seguir ali, saindo de Sodoma e Gomorra: não olha para trás. Um mandamento não conseguiu obedecer. Foi o mesmo caso de Eva. Perceba que coisa terrível. E a desobediência dessa mulher vai gerar na família de Ló uma relação incestuosa de Ló com suas duas filhas, que vão gerar dois povos, Amon e Moabe, dois inimigos futuros de Israel. Perceba que todo pecado carrega consigo uma consequência. A desobediência da mãe da família vai gerar, então, uma outra consequência através do marido e das suas duas filhas. E mais uma vez, o Senhor vai ser obrigado a trazer no futuro juízo sobre esses povos, por causa da desobediência, porque serão inimigos mortais de Israel. E isso vai haver uma retificação parcial disso, com Ruth, que é moabita, que vai fazer parte, inclusive, da genealogia do Messias. Mas você está entendendo como isso é perigoso? Por isso, nós precisamos entender que o que aconteceu em Sodoma e Gomorra não é um fato isolado. É algo que vem sendo trabalhado por muito tempo, mas chega um momento que o Eterno fala assim: chega! Ninguém sabe quanto tempo aquelas cidades foram pecando até que houvesse o juízo. E nós não precisamos esperar que o pecado das nossas vidas se acumule para que o Eterno julgue a nossa vida. Nós temos que pedir perdão, pedir misericórdia ao Eterno.
E outra coisa, o pecado que nós cometemos contra o Eterno, nós temos que pedir perdão para Ele. Mas o pecado que eu cometi contra o meu irmão, eu preciso ir lá e pedir perdão para o meu irmão. Se eu prejudiquei o meu irmão financeiramente, se ele teve alguma perda por minha causa, a minha obrigação é ressarcir aquele irmão. Ele não pode ficar no prejuízo por causa da minha desobediência. Entende isso? Então tudo isso, irmãos, são consequências da desobediência e do pecado. E o que aconteceu com Sodoma e Gomorra numa época de Pêssar, mostra pra gente que essa época é uma época para juízo e redenção. E a redenção da família de Ló só não foi completa, porque houve dentro da família uma desobediente, a esposa de Ló. Que nós possamos nos guardar desse tipo de situação, que nós possamos olhar para as nossas vidas e falar assim, uau, eu quero a redenção, mas eu quero obedecer até o final, para que a minha libertação seja plena. Para que eu não seja também julgado como desobediente e me transforme numa estátua de sal. E o meu futuro seja sombrio, ao invés de ser glorioso. Que o Eterno abençoe sua vida em nome de Yeshua. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, favorite, dê um like aí. Clica no nosso sininho para você receber as nossas recomendações. E divulgue o nosso trabalho. Espalhe para todo mundo o trabalho que nós estamos fazendo em nome de Yeshua. Eu te vejo no nosso próximo vídeo. Não perca a nossa próxima paraxá. Um beijo do seu